Bom, salve rapaziada, vamos ver aqui o que os caras do Tá Na Área falaram da vitória sobre o Vasco e do dinamismo, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal. E com uma baita vitória do Vasco, a estreia do dinizismo no Campeonato Brasileiro, né? Fernando Diniz já tinha comandado o time na Copa Sul-Americana e uma boa vitória no sábado agora por 3-0 sobre o Fortaleza. Enfim, Ramon, é um longo trabalho pela frente, está começando essa segunda era de Diniz do Vasco, mas realmente é isso que o Tébaro falou, né? Além do resultado, que é um resultado de impacto, um 3-0, tranquilo, né? Claro que Fortaleza também teve uma chance ali no comecinho do jogo, mas esse desempenho, né? É animador para quem estava no estádio, né? Isso inflama a torcida e leva junto no momento importante da temporada. A torcida do Vasco estava com saudade de ver a equipe desempenhar dessa maneira, né? Como eu falei no início do programa, o Diniz dá uma chacoalhada naquele vestiário, dá confiança, o jogador gosta de ser comandado, o Diniz ama comandar e ele sabe comandar, sabe mexer com o brilho dos jogadores. Ele conseguiu fazer isso em tão pouco tempo através de conversas, de gritos, de gestos, de xingamentos, que é normal no futebol. Ele conseguiu fazer esse time acordar. E o Vasco, nesse jogo especificamente contra o Fortaleza, já contra o Lanús, eu achei o Vasco fez um bom jogo, né? Só que era fora, o Vasco não vem desempenhando muito bem fora. O Diniz teve um dia só de conversa, de papo, enfim, era tudo muito novo. Quer dizer, ainda é tudo muito novo. Mas ele conseguiu dar essa chacoalhada, ele conseguiu mexer naquele vestiário. E o Vasco me passou nesse jogo contra o Fortaleza, uma equipe que tá gostando de ter a bola. Tá gostando de ficar com a bola, tá gostando de trocar passes, tá chamando o adversário e tá tendo confiança para envolver o adversário e sair em transição. O gol do Nuno, que foi um belíssimo gol, por sinal, de uma triangulação muito boa, muito bem feita, com uma chapada de primeira. O Coutinho participando, tocando mais a bola, o Vasco conseguindo fazer infiltrações, como eu falei, atraindo o adversário, saindo em velocidade. O Diniz tem um trabalho muito longo pela frente. Eu acho que o Vasco tem um elenco que tem que ser reforçado, até porque o calendário é longo, é extenso. O Vasco tem Copa do Brasil, que vai jogar amanhã. Tem a Sul-Americana, que está brigando para classificar, e o Brasileiro, para mim, que é o principal. Então o Vasco precisa preencher esse elenco, porque lesões, suspensões são coisas que são naturais, vão vir durante a temporada. E o Vasco, para conseguir evoluir, ter um desempenho melhor, precisa ter um elenco mais homogêneo, mais inchado de bons jogadores. E aí o Vasco tem esse compromisso amanhã contra o Operário pela Copa do Brasil, jogo com transmissão aqui do Sport TV, né, Raed? Nesse quebra-cabeça que os técnicos fazem ao longo da temporada, vou preservar esse jogador aqui para não jogar no Brasileiro, enfim, pelo menos tem um clássico pela frente no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Coutinho está fora por suspensão, recebeu o cartão vermelho contra o Fortaleza, então pode ser já um indício de que jogue contra o Operário e tenha uma minutagem alta, porque sabe que necessariamente não estará à disposição na próxima rodada do fim de semana. Fernando Diniz, em toda a trajetória dele como técnico, ele não mexe muito em time. Então ele começa com um time, um trabalho, ele vai com aquele time que ele vai treinando, esse time vai aprimorando, vai entendendo a movimentação dos seus companheiros. Não só na temporada, na história do Vasco em si, que é São Januário, né? O Vasco jogando em São Januário é um time, e jogando fora é um outro completamente. Então vai ter o apoio da torcida amanhã, a torcida está empolgada, vai comparecer, vai apoiar, e o Vasco, sigo dizendo que é favorito para esse confronto e tem tudo, se desempenhar o que desempenhou contra o Fortaleza, para fazer um bom resultado. E é o mata-mata que empolga o torcedor, né, Tébaro? Ano passado a gente via, não colocava o Vasco, né, claro, nessa primeira prateleira de favoritos a títulos, mas o Vasco foi vencendo, foi passando, chegou na semifinal de Copa do Brasil. Então, tendo essa expectativa por essa evolução no trabalho do Diniz ao longo de 2025, tem uma pausa para a Copa do Mundo de Clubes, né, que pode ajudar muito esse trabalho. A Copa do Brasil acaba tendo essa atenção especial do torcedor, né? Sim, a própria diretoria, os torcedores, eles tomaram gosto pela campanha que o Vasco fez no ano passado, e esse é um dos motivos que fez o Vasco tratar tanto a Copa do Brasil como a Sul-Americana como prioridade, não a ponto de poupar no Brasileirão para jogar as Copas, mas as duas Copas, tanto a do Brasil quanto a Sul-Americana, foram tratadas desde o início como prioridade, sim, porque o Vasco entende que é o caminho mais curto para uma campanha que chegue mais longe, ou até para um possível título. No ano passado, o Vasco, vai lembrar, foi semifinalista da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Mineiro numa partida duríssima, em que o Vasco levou o jogo de volta ali em São Januário para decisão por pênalti, até o finalzinho, até o Hulk acertar o chutaço de fora da área e eliminar o Vasco num lance em que, enfim, só um craque como o Hulk é capaz de fazer. Então o Vasco foi eliminado na semifinal e tanto a diretoria como a torcida tomaram gostinho, enfim, vamos ver o que o Vasco arruma amanhã, mas o Vasco continua sendo realmente um favorito. Animado por esse resultado contra o Fortaleza, depois de uma grande sequência que o Vasco teve fora de casa, voltou a jogar contra o Fortaleza agora e vai ter mais 4 jogos aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo agora contra o Operário já é o segundo do Vasco em São Januário, onde o Vasco realmente é muito forte, dificilmente perde pontos e dificilmente é derrotado.
Agora, Tébora, o Ramon tocou num ponto que é importante, né? Falar dessa reformulação, digamos assim, de elenco, de reforços. E a notícia de agora não é nada animadora nesse sentido, né? O Vasco sofrendo um transfer ban, tá lá no GE. Globo, né? As informações mais detalhadas, por conta de uma dívida com o Nantes, né? Pela contratação do Adson, matéria de agora há pouco do próprio Tébora Schmidt, junto com o Bruno Murito. É algo que pode complicar, né? Essa reformulação, essa busca por reforços para reforçar esse time do Fernando Diniz com as peças que ele julga, né, necessárias para implementar o estilo de jogo dele. Sim, Bené, sofrer um transfer ban nunca é legal, assim, então é óbvio que o Vasco, essa notícia causa, assim, uma pequena preocupação ali, mas o Vasco trata o assunto até com certa tranquilidade, porque, primeiro, ainda não está com a janela de transferências aberta, então tem todo um tempo aí para isso poder ser resolvido, e também porque essa possibilidade ela vinha sendo considerada ali, porque o Vasco entrou num regime de recuperação judicial em fevereiro, e é um regime em que o Vasco não pode, por determinação da Justiça, pagar credores e dívidas fora do escopo judicial. Então o Vasco entende que não poderia, por exemplo, pagar o Nantes por essa dívida pela contratação do Adson, que foi contratado em janeiro do ano passado, porque isso ia ferir o regulamento da recuperação judicial. Então o Vasco, a princípio, estava esperando que não ia sofrer o transfer ban, esse era o pensamento da diretoria, mas que havia ali uma possibilidade de que a FIFA, no primeiro momento, atropelasse essa decisão e que o Vasco tivesse que recorrer ali e explicar para a FIFA, enviar os documentos. Esse vai ser o processo do Vasco nesse momento. Já soltou um comunicado explicando que está trabalhando na reversão dessa decisão, e o Vasco entende que a jurisprudência ali da FIFA é sempre para que a decisão judicial do país, né, prevaleça. Então o entendimento do Vasco é que isso vai ser resolvido, que não precise nem tirar o dinheiro do bolso agora para pagar o Vasco para pagar o Nantes, que é o clube da França. O Vasco deve uma quantia de 3 milhões e 800 mil euros, que eu até notei que equivalente a 24,7 bilhões de reais, é o valor que o Vasco comunicou na recuperação judicial. Então pode ser que o Vasco nem precise desembolsar esse valor agora, se conseguir explicar aí para a FIFA tudo direitinho. É isso que o Vasco entende nesse momento. O Vasco então adotando esse tom até otimista, né? E eu tenho, né, a gente acha que quando o Vasco negocia com o Fernando Diniz, certamente houve algum papo nesse sentido, né? De reforçar o elenco. Isso com certeza entra em questão, né, Ramon? Precisa, né? Quando o treinador observa o elenco que ele vai trabalhar, como ele quer trabalhar, né? Ao longo dessa temporada, das próximas temporadas, enfim, quando ele assina um vínculo, certamente isso é colocado em pauta, né? Com certeza. O Diniz até, acho que é o Tébora que deu essa matéria, eu acho com o Comurito, enfim, que o Diniz tinha pedido de 3 a 4 reforços. E precisa, a temporada é longa. O elenco do Vasco é curto. Às vezes vão ter jogos que o Diniz vai precisar de mexer de uma forma mais assintosa e vai olhar para trás e não vai conseguir achar esse jogador. Então, assim, o Diniz precisa recompor, encher esse elenco com jogadores de qualidade, não pode ficar contratando por contratar, tem que ser olhado e pincelado e contratado a dedos esse jogador para que consiga render e desenvolver o futebol que goste o treinador. Então, assim, o Pedrinho, com sua diretoria, né, não tem mais o Marcelo Santana, mas juntamente com o Diniz, precisa estar atento ao mercado para conseguir uma boa opção. É por aí, né, Raed? De pensar essas peças certas, né? Porque, Exato. Claro, o Vasco tem muita dificuldade de bater de frente com os outros times que têm um poder aquisitivo maior no futebol brasileiro. Então é isso, avaliar os outros mercados também, para tentar acertar como acertou no caso do Nuno Moreira, né? Acho que é o grande acerto recente que o Vasco teve um jogador que chegou para ser titular dessa equipe. E só que muda muita coisa também no modelo de jogo, né? Quando você tem uma estrutura como era do antigo técnico, você pensa o elenco de uma maneira, e agora com o Fernando Diniz você tem que pensar o elenco de uma outra maneira. Então eu estou curioso, inclusive, para saber quais são as carências que o Diniz observa nesse elenco do Vasco, porque a gente sempre falou, o Vasco precisa de ponto, o Vasco precisa de zagueiros, volantes, o Vasco tinha muito, mas nenhum assumia o protagonismo necessário para ter uma titularidade incontestável. Mas o Diniz chega e já muda a maneira de observar o jogo e do que ele espera dos jogadores. E eu fico querendo saber, assim, o que ele pensa? Será que ele vai querer mais zagueiros? Será que ele realmente mais zagueiros? Será que ele vê lacunas nas laterais? Ou ele está bem servido só com Piton e PH? Os jogadores de lado de campo, o Diniz não joga com pontas o tempo inteiro, ele prefere jogadores mais técnicos, que pensem no jogo, inclusive na cabeça de área. Queria saber como é que o Vasco vai atualizar esse elenco na próxima janela, com qual tipo de jogador. E tem também contratos vencendo, né? A Tébora pode me corrigir, né? Coutinho e Paê com o contrato vencendo agora no meio do ano. Algumas saídas que podem aliviar a folha salarial, inclusive. Jair também está sendo falado, então assim, o Vasco vai ter que ser criativo nessa janela. Vai ter que pensar muito bem o que vai fazer se sair esses 3 jogadores, né? É por aí, né, Tébora? Já me despedindo de você, existe já essa demanda, o Diniz já apontou para essas lacunas no elenco que ele precisa preencher? Real, pra mim, os caras estão criando ainda
tipo assim, muita expectativa pro Fernando Diniz, tá ligado? O cara é bom e tal, essas coisas, mas tá criando muita expectativa, velho. E tu sabe como é que é o time do Vasco, entendeu? Limitado. Até agora não pode contratar, tá ligado? Eu acho que tem que ir devagar a torcida, né? Mas é assim mesmo, né, cara? Os caras são um pouco sofredor aí, é difícil. Valeu, rapaz, tamo junto.